Olá a todos, eu sou Thales Silveira, coordenador de comunicação aqui do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, e estamos começando mais um InfraCast, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. E hoje, um podcast muito especial, contamos com a participação do nosso secretário nacional de Hidrovias e Navegação, Dino Antunes. Seja bem-vindo, secretário. Muito obrigado, Thales. Eu agradeço muito o convite. Você sabe que para a gente esse tipo de conversa, esse tipo de parceria aqui com o IBI é fundamental. Então a gente está sempre à disposição. Prazer é todo nosso. E ao meu lado, como não poderia deixar de ser, o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, Mário Povia. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, Thales. Dino, um prazer enorme, uma honra recebê-lo aqui nesse InfraCast. Eu achei que você já estivesse estado aqui conosco, não é? Mas, assim, é muito importante e principalmente agora, né, que você já está numa secretaria recém-criada e com muita coisa para contar para a gente. Eu agradeço, Mário. Eu acho que a gente está sempre tão junto, né? Que aí fica com aquela impressão. Não, já teve por aqui. Acho que é isso. Mas como diria meu primeiro chefe, falava o seguinte: é antes tarde do que mais tarde. É isso. Então, estamos aqui. Muito bom. Secretário, a gente sempre gosta de abrir esse podcast conversando um pouco, querendo saber um pouco da biografia Uhum. dos nossos convidados. Então, conta pra gente quem é Dino Antunes. Bom, vamos lá, Thales. Bom, iniciei minha carreira na iniciativa privada, né? Eu fiquei aí alguns anos trabalhando em grandes empresas, né? Eu sou engenheiro eletricista, formado na Unicamp. Passei aí uns 7 anos na iniciativa privada, passei por Siemens, Shell, Embraer, aonde naquela minha passagem eu fui percebendo que faltava alguma coisa na minha vida, que não era aquilo que eu queria efetivamente, né? E até que em 2005, não, 2005 eu fiz os meus primeiros concursos, 2006 quando eu fui conversar com o meu chefe lá na Embraer, na época eu estava na Embraer, aí eu fui conversar com ele, com o Frias, grande Frias, e eu falei, Frias, estou indo embora, vou mudar de ares. Ele falou, para onde você vai? O que aconteceu? Daí eu falei, passei no concurso público e tal. Ele falou, não, Dino, para tudo, vou conversar aqui dentro, fala quanto que eles estão pagando a mais para você, que a gente vai cobrir, fique tranquilo. Eu falei, Frias, eu tô indo pagar menos. Ele falou, pago menos então. E ali foi realmente, é uma mudança de vida mesmo, né? Você sair da iniciativa privada eh, com toda a lógica que ali tem, né? E uma lógica muito direta, né? Você tem realmente a iniciativa privada, um trabalho, lógico, muito difícil, mas é um trabalho mais direcionado. Você tem as instituições, elas trabalham com objetivos mais claros, com métodos mais claros, um caminho mais claro para ser trilhado, né? E vim para cá em 2006, final de 2006 eu vim para cá, quando eu passei, na verdade, no concurso da ANEEL, né? Primeiro para ser especialista em regulação da ANEEL, mas logo em seguida passei no concurso para gestor, que é especialista em políticas públicas e gestão governamental, né? E quando comecei a trabalhar aqui, vi que eu fiz uma decisão correta, né? O setor público com uma dificuldade gigantesca de coordenação, eh, de uma coordenação de objetivos, de interesses que são legítimos, mas muitas vezes divergentes e que você precisa conseguir fazer realmente aquilo dar para um lado só, né? Comecei no Ministério dos Transportes, tive certamente o melhor chefe que eu poderia ter tido, como primeiro chefe no serviço público, que foi o Dr. Miguel Mazella, pessoa espetacular. Palmeirense. Outro palmeirense, Outro né, Mário? palmeirense. Grande palestrino. Sim, sim. E ali comecei, trabalhando inicialmente com a parte de concessão rodoviária, né? Lembro bem quando o Dr. Miguel falou, Dino, mas você conhece essas coisas aí de concessão e tal? Então, trabalha aqui para mim com as concessões rodoviárias. E fui trabalhar.
né? Iniciei com concessões rodoviárias, participei ainda em 2008 da segunda etapa, foi a final da segunda etapa das concessões rodoviárias. Depois eu participei da estruturação da segunda e meia, né, que começou ali a concessão lá no Espírito Santo, depois a terceira etapa das concessões rodoviárias, né, não sem antes ter passado um pequeno tempo ali no Ministério da Fazenda, na SEAI, trabalhando ainda com transportes, né, a SEAI era ali, ainda tem, né, ainda só mudou de nome, mas o pessoal ainda está trabalhando muito com a parte mais microeconômica de setores, em geral, regulados, né, e eu Se aí a Secretaria de Acompanhamento Econômico, só para o pessoal entender. Exatamente, Secretaria de Acompanhamento Econômico lá do Ministério da Fazenda, né? Mas eu continuei trabalhando com transportes por ali, e ali eu comecei a ter contato com outros projetos, né? Os projetos aeroportuários, na época foi muito importante a questão aeroportuária, a parte de transporte rodoviário de passageiros, porto. Ali na SEAI eu comecei a ter um contato mais amplo com os setores de transportes, mas voltei para o Ministério dos Transportes, na época que o Dr. Paulo Sérgio passou a ser o ministro, né, nos convidou ali e eu vim a ser o diretor de concessões no Ministério dos Transportes, inicialmente trabalhando com concessões rodoviárias e ferroviárias, né? Ali, o Departamento de Concessões, ele estava na mesma secretaria, Secretaria de Fomento, que o Fundo da Maré Mercante. Eu comecei a ter algum contato ali, quase que por osmose, né, com o Fundo da Maré Mercante. Era um outro departamento, mas a gente, dentro da mesma secretaria, você passa a ter muito contato, né, com os temas. Quando, em 2015, o então secretário, Daniel Sigelman, é uma pessoa muito séria, trabalha assim de maneira extremamente séria, às vezes até sisuda, né? Mas é um cara realmente quem eu admiro. Ele é certamente o grande responsável pelas mudanças que aconteceram no Fundo da Maré Mercante desde 2011, 12. E ele saiu do ministério e, na época, o ministro me convidou para ficar como secretário de Fomento, lá no Ministério dos Transportes. Na época, o ministro era o Antônio Carlos Rodrigues. E passei, então, a trabalhar, não só continuei a trabalhar com as concessões, como passei também a trabalhar com o Fundo da Maré Mercante, que é um mundo. O Fundo da Maré Mercante, ele impressiona, não só pelos números, mas também pela atividade, né? A atividade da construção naval, a atividade da navegação, né? É muito interessante o Fundo da Maré Mercante, né? Não sei se todos sabem, mas na época do PAC, o primeiro PAC, né? Muitas vezes os números do Fundo da Maré Mercante eram maiores do que os das rodovias, de execução de rodovias. Sempre foi um negócio gigantesco, né? Muito atrelado ainda ao petróleo, né? As embarcações de petróleo. A gente chegou a fazer 20 embarcações de transporte de petróleo, né? Além das do apoio marítimo. A gente teve aí mais de 300 embarcações construídas no Brasil de apoio marítimo. Então, o Fundo da Maré Mercante, ele é um mundo muito interessante e uma política pública que sempre deu muito certo, né? E passei a trabalhar com essa política também em 2015. Quando, inclusive, aconteceu um negócio interessante. Na época estava sendo discutido o acordo bilateral entre Brasil e Chile, né? É um acordo do que a gente chama da grande cabotagem, né? E ali, quando chegou no Ministério, a discussão sobre manutenção ou não do acordo bilateral, eu falei, olha, isso não é com a gente, porque a gente trabalha com Fundo da Maré Mercante, né? Isso, alguma outra local aqui do Ministério trabalha com isso, né? Quando descobrimos que ninguém trabalhava com isso, e em uma conversa, inclusive, com o Mário, eu lembro bastante, o Mário falou, Dino, é exatamente esse o problema. E por isso que eu sempre falo que aqui, Mário, na época, na ANTAC, diretor-geral da ANTAC, e o Mário falou, olha, esse é o problema. A ANTAC tem entrado em discussões de política pública, coisa que a ANTAC não deveria fazer. O Ministério tem que puxar os temas de política pública. Exatamente. E aí eu entendi o puxão de orelha do Mário e falei,
Aí eu aloquei uma parte da minha equipe para trabalhar com navegação. Foi o início do nosso trabalho com navegação. Foi ali exatamente no tema Brasil-Chile, e dali começou aí a gente vê que navegação também é um mundo, e Sim. que o Ministério pouco trabalhava, né? Ele se fiava muito na ANTAC para fazer as decisões, sendo que muitas daquelas decisões de política pública, né? Então foi quando a gente começou a entrar mais no tema também da navegação, né? Em seguida, o Ministério cresceu, né? Em 2016 ele passou a ser o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, né? Quando a Secretaria de Fomento passou a ser a Secretaria de Fomento e Parcerias, aonde a gente trabalhava com todos os temas de parceria com a iniciativa privada em todos os modos de transporte. Você chegou a ser secretário lá, não? Eu era o secretário de fomento, né? Então a gente começou a trabalhar muito com todos os projetos projeto de parceria em rodovia, ferrovia, aeroporto. A gente começou a discutir os primeiros projetos de concessão portuária naquele momento, né? Foi muito interessante. É lógico que cada secretaria era a dona do seu projeto, então tinha a Secretaria de Transportes Terrestres, que era a dona dos projetos de rodovias e de ferrovias, mas que a gente tinha um olhar transversal para, de certa forma, harmonizar e coordenar todos esses projetos, né? Então, eu voltei a ter um contato mais amplo com todos os modos de transportes, todas essas infraestruturas, né? Foi muito interessante, foi realmente um momento muito legal. Naquela época, o ministro Maurício Quintela, pessoa muito querida, Sim. né? Ele tinha também, lógico, apanhava muito, porque eram muitos temas, era uma loucura ali o ministério, né? E tivemos então uma troca de governo. Em 2019 passa a existir, né? Veio a ideia de existir um departamento específico de navegação, na época de navegação e hidrovias, né? E quem trabalhava com o tema éramos nós, né? Então, na época, o então ministro Tarcísio nos convidou para ser diretor desse primeiro departamento. Então, é interessante, de 2019, na entrada do governo, né? E ali, de uma situação onde ninguém sabia quem trabalhava com o tema de navegação dentro do Ministério, a gente foi criado pela primeira vez um departamento para trabalhar com navegação. E naquele momento, uma orientação muito clara de trabalhar principalmente o tema de cabotagem. Era uma diretoria, né? Era uma diretoria, né? E assim foi, ficamos os 4 anos ali. Grande projeto, certamente que a gente trabalhou, foi o BR do Mar, né? Foi um projeto, eu brinco, eu costumo dizer que antes do BR do Mar eu tinha cabelo, mas foi uma batalha, aprendi muito ali, muito, não só em termos técnicos do que é a navegação de cabotagem, etc., mas principalmente do trabalho parlamentar, da negociação parlamentar, da negociação social. Foi realmente um trabalho, foi muito gostoso de ser feito. Foi muito trabalhoso, não tenha dúvida, foi bastante difícil, mas foi muito gostoso de ser feito. E quando muda, então, novamente o governo, 2023, a secretaria continuava, o departamento continuava na Secretaria de Portos, né? Houve ali a segregação do ministério, o ministério passou de ser de infraestrutura e deixou de ser de todos os modos, e ele foi dividido em Ministério dos Transportes, com foco nos transportes terrestres, e o Ministério de Portos e Aeroportos, né? Quando começou-se a discutir a criação de uma secretaria específica, e daí seria de hidrovias e navegação, para dar efetivamente uma sinalização clara para o mercado que agora você estaria mudando a prioridade, você estaria dando maior foco no tema da navegação interior, das hidrovias, né? Essa divisão, muito se discute, né, se o que é melhor, ter um ministério que cuida de tudo ou você ter ministérios mais específicos, né? Cada configuração tem suas vantagens e desvantagens, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que quando a gente tem ministérios específicos,
Se por um lado a gente perde um pouco dessa possibilidade de integração entre os modos de transporte, por outro você ganha em foco, principalmente do corpo político. Você passa a ter um foco do ministro naqueles assuntos. Isso é muito importante dentro da esplanada dos ministérios. Em um ministério onde você tem todos os assuntos, é muito natural que principalmente o tema rodoviário acabe tomando conta da pauta. O rodoviário, ele é muito pesado, ele faz muito parte do dia a dia das pessoas. Então, é difícil que um ministro deixe de ter um foco maior no rodoviário. Assim como hoje a gente sofre um pouco com o aeroportuário. Né? O tema aeroportuário, que está muito mais próximo, muito mais presente no dia a dia das pessoas, ele acaba tomando grande parte da agenda do Ele é atual muito mais ministro. sensível também, né? E é natural que seja assim, né, Thales? Você está falando da vida das pessoas, do dia a dia das pessoas. É lógico que o tema hidroviário, principalmente na região norte, você tem esse efeito também, né? Mas não da maneira, não na escala que o tema aeroviário tem na vida das pessoas como um todo, né? Então, lógico que você perde um pouco dessa questão da integração e aí passa a existir a necessidade dos técnicos que estão ali continuarem a ter essa relação forte com o outro ministério, né, para que a gente tenha uma integração, principalmente no planejamento. Eu acho que a gente está sendo bem sucedido nisso, mas não tenho dúvida que a criação de um ministério mais focado traz essa vantagem. E assim como, da mesma medida, a criação de uma secretaria, né? E aí foi criada a secretaria. Que dificilmente existiria num ministério grande, né? Num ministério grande não existiria, não tenho dúvida nenhuma disso. Não tenho dúvida nenhuma disso, Mário. É a existência do Ministério de Portos e Aeroportos que permitiu a criação da Secretaria de Hidrovias e Navegação. Né? Ela foi criada agora em abril, começou a funcionar mesmo em maio, né? Já não é tão pouco tempo, mas então a gente já está fazendo aí 8 meses, né, de secretaria. Tive aí a felicidade e o desafio de ser convidado pelo ministro para ser o primeiro. Eu sempre falo que eu não tenho dúvida que eu sou o melhor secretário de hidrovias que já tivemos. Não houve um pior. Um melhor. Também não houve um pior. Mas já são 8 meses, secretário. Como é que você está vendo essa pasta? O ministro, dá para perceber que ele tem uma preocupação em relação a essa pauta. Eu vejo também a ANTAC também agora se debruçando bastante no tema. Conta para gente como é que estão essas coisas, que já culminou no fim de 2024 na entrega do plano setorial de hidrovias, né? Então, conta para gente como é que foram esses 8 meses, um pouco mais, né? Um pouco mais. Quase um ano. Quase um ano. Legal, Thales. Eu acho que um primeiro desafio, e isso sempre acontece quando você cria um novo locus de discussão específico, né, de um determinado assunto, é você ter um afluxo muito grande do setor privado, das empresas, das associações, todo mundo vindo conversar com a gente para colocar suas dores, colocar efetivamente a pauta, né? Então, isso é natural, isso sempre acontece, faz parte da política pública, esse momento de construção da agenda, né? O que a gente chama da agenda da política pública, né? É lógico que quando estávamos na diretoria, né, no departamento de navegação e hidrovias, a gente já tinha uma agenda, já tinha uma pauta sendo construída, só que a partir da criação da secretaria você amplia isso, você multiplica esse acesso, né? Então, uma parcela importante desse tempo foi exatamente nessas construções de pauta, da construção da agenda da política pública relacionada ao tema hidroviário, tá? Isso atrelado muito à importância que a gente vê que efetivamente o ministro dá ao tema. Ele o tempo todo, e o ministro Silvio Costa, ele é extremamente dinâmico, é uma pessoa que tem uma preocupação muito grande de entregas para a sociedade, tá? Então, ele está sempre nos cobrando.
olha, beleza, criamos a secretaria, agora cadê os resultados? E quais vão ser as primeiras entregas, Gino, da tua secretaria? Vamos falar primeiro de hidrovias, depois Uhum, queria que você falasse um pouquinho de cabotagem também. O legal. que você enxerga para 2025 numa e noutra? Bacana. Eu diria, viu, Mário, lógico que, e o Thales até já citou uma entrega que foi importante, e eu acho que é fundamental, que é o PSH, né, o Plano Setorial Hidroviário, Sim. né? É, e é interessante que, e na minha fala durante o anúncio, né, a publicação do plano, tudo, eu falei que é importante entender o plano como sendo um processo. Isso é importante principalmente porque você vê que ainda existem erros, ainda existem chances de melhorias, não tenho dúvida nenhuma, muito espaço para melhoria no processo de planejamento que está sendo colocado agora para a sociedade conhecer, para a sociedade criticar, né, de uma forma mais perene, né? Você coloca ali o plano e a ideia, como ele é um processo, é você ter ano que vem os ajustes, no outro ano, é um processo, né? Eu acho que o PSH ele é bastante trabalhoso você fazer os planos setoriais e é uma grande conquista para não só para nós técnicos do setor, mas como uma entrega para a sociedade, tá? Infelizmente, esse ano a gente tem que considerar que uma entrega importante foi a estruturação do que teremos, principalmente. Já tivemos um pouco nesse ano, mas teremos de maneira estruturada para os próximos anos as dragagens, principalmente na região norte do país. A gente, Mário, para ter como exemplo, a gente nunca precisou dragar o Tapajós. Tinha alguma necessidade ali de melhoria, de repente, aumentar um pouco o calado, e isso significar, quando você aumenta o calado, você permite ali uma carga maior, né? Você não precisa aliviar as embarcações, né? As barcaças, né? Mas ali você está falando de melhoria operacional, de aumento da eficiência do transporte, beleza. Esse ano não, esse ano a gente falou de possibilidade do transporte. A gente parou a navegação no Tapajós. O Tapajós, em diversos, principalmente naquele lagão do Tapajós, né? Você passa 7 comboios por vez. Esse ano a gente, lógico que mais lá onde ele dá uma diminuída, né? Uma estreitada, a gente teve que parar a navegação no Tapajós, né? A gente nunca tinha feito, a gente já tinha feito dragagem no Tapajós, mas dragagem de travessia, que não é disso que a gente está falando aqui, Sim. né? A gente está falando da Longitudinal. longitudinal, né? Então, esse ano foi efetivamente um ano de um desafio gigantesco, que foi a contratação de soluções mais estruturadas para a dragagem na região norte do país. A gente conseguiu fazer isso, a gente mais pelo lado da batalha orçamentária, né, da organização orçamentária, e em parceria com o DENIT, que o DENIT efetivamente que executa, que faz as contratações, né, mas a gente conseguiu entregar isso também para a sociedade, que são contratos já de longo prazo, né, de 5 anos, então a gente não sabe ainda como que vai ser o ano que vem, existe uma chance de termos ainda uma estiagem significativa, né? E principalmente considerando, tudo vai depender de como que a gente vai iniciar o período da seca, né? Se a gente vai efetivamente agora no período úmido, vai conseguir retomar bastante a, a régua, né? Ou a altura dos rios, né? Mas pelo menos a gente já tem contratado, né? Que é o que tomou grande parte desse ano, a contratação das dragagens, principalmente para a Amazônia, né? É uma preocupação muito grande ali, não só com Manaus e Quarico-da-Jás, Manaus em relação aos contêineres, e Quarico-da-Jás em relação à parte do petróleo, né? Sim. Para acesso a Manaus, mas também para o transporte, para a locomoção dos passageiros, né? Da sociedade, e isso principalmente no Alto Solimões, né? Aonde a gente já tem também uma dragagem contratada. Então, se por um lado esse ano não foi perfeito e a gente reconhece que demorou demais para a gente iniciar as dragagens, mas pelo menos a gente conseguiu ter realmente algo estruturado
que a partir do ano que vem e por mais 4 anos, a gente vai ter isso já, na verdade, agora a partir de 2025, né? Continuando em 25 e por mais 3 anos, a gente vai ter isso tudo já bem estruturado, né? Garantindo aí uma navegação lá no norte do país. Que já vai dar um tempo para vocês já pensarem os próximos passos, né, do que fazer daqui a 3 anos. A questão da hidroviária no país, eu acho que é muito importante, porque ao passo que a gente teve a seca no norte, a gente teve as inundações no sul, né, e todos eles poderiam os impactos poderiam ser menores se a gente tivesse hidrovias estabelecidas na Lagoa Mirim, no caso do sul, e no norte você vê algumas hidrovias de madeira, que poderiam. Porque o que consiste uma hidrovia, né? Dragagem de manutenção, balizamento, né? Arrumar ali. É como se você construísse uma pista, né? Aham. Vamos deixar bem para o ouvinte entender. Então, uma pista, a diferença entre uma. Hoje a gente tem uma área de terra, né? Uma pista de terra, É, e vamos fazer uma pista de asfalto, né? Então, exato. balizamento e tal. Então, conta pra gente. Quando é que efetivamente a gente pode pensar alguma coisa nesse sentido de ter uma hidrovia no país? Uhum. Essa secretaria é uma sinalização importantíssima, a questão da dragagem também, mas a gente já pode pensar, claro que a gente não quer, não vai ter um Mississippi, né, ó, de uma vez, A mas gente, a gente não precisa do Mississippi, Thales. Interessante isso. A gente não precisa do Mississippi. O Mississippi, que é uma hidrovia, mas ele é quase que um grande canal, tá? O nível de intervenção humana que existe no Mississippi, né? Não sei se todos têm essa visão, né? Mas o Mississippi é um conjunto de barramentos, é um conjunto de eclusas, é uma quantidade de dragagem gigantesca todo ano. O sistema Mississippi compreende também canais construídos, canais Artificiais. artificiais. O Mississippi, ele compreende também quase que eles têm tipo uns tapetões assim de cimento que eles colocam em vários trechos do rio, que são trechos para você reduzir problema de sedimentação. É interessantíssimo lá, mas assim, não é necessário. desnecessário aqui. No Brasil, a gente tem uma malha de rios que não precisa disso. A gente precisa de muito menos do que o que é feito nos Estados Unidos, do que é feito na Europa. A Europa você tem a quantidade de canais artificiais gigantesca, gigantesca. As hidrovias lá, na verdade, é quase que um conjunto de canais que conectam rios, né? E aqui eu não estou criticando lá, eles precisam, a gente não precisa. Só que a gente precisa, Thales, e aí vai no sentido do que você falou, a gente precisa fazer minimamente dragagem de manutenção. A gente precisa fazer sinalização, né? E aqui, então, a gente, apesar de precisar, em tese, de muito menos, a gente tem uma malha hidroviável, vamos chamar assim, gigantesca. A gente está falando de 42 mil quilômetros de rios já no Sistema Federal de Viação, já descritos no Sistema Federal. E outros 20 mil quilômetros que estudos mais técnicos apontam que também poderiam ser navegáveis. E hoje a gente navega economicamente em 19 mil quilômetros. Tá? A gente tem, hoje, quem que é o grande executor das intervenções necessárias? É o DENIT. Só que com um orçamento, assim, extremamente aquém, apesar de em 23 e 24 a gente ter conseguido um acréscimo significativo, né, saiu de menos de 100 milhões para algumas centenas de milhões de reais, tá? Então a gente conseguiu esse acréscimo orçamentário, mas ainda muito aquém do que seria necessário para que a gente tivesse execução de todas as intervenções necessárias. Fora o fato do recurso humano. Para que o DENIT consiga fazer frente a tudo o que ele precisa fazer, e aqui a gente não está falando só de dragagem, de sinalização, a gente está falando de construção de P4, de manutenção de P4, a gente está falando de um mundo também que precisa ser feito no meio
de um ambiente complexo. Normalmente, hoje o grande caminho das vias é o Arco Norte, né? Então, o que a gente entende que é efetivamente a resposta para isso tudo? São as concessões. Eu queria ressaltar, desde 2015, e eu lembro disso porque, como eu disse atrás, né, pela minha biografia, eu participei disso, eu participei das primeiras discussões sobre a possibilidade de uma concessão hidroviária. Em 2015, a gente começou a discutir a possibilidade de fazer uma concessão na hidrovia do Madeira, já era do Madeira, tá? Mas ali a gente viu dificuldades gigantescas de, inclusive, informações. Foi quando a gente começou a orientar o DENIT, e isso acabou gerando os planos de monitoramento hidroviário, os PMHs do DENIT. Hoje o DENIT tem informações que possibilitam a gente andar e dar esse passo para as concessões. Então, a gente está falando são 10 anos de discussão sobre essa possibilidade de concessão hidroviária. Então, o que tivemos, essa abertura de consulta pública no final de dezembro, né, em dezembro de 24, ela foi fundamental, ela é um marco histórico para o setor hidroviário, porque a gente tem estruturado as concessões, né, e essa do Paraguai está mostrando isso, a tomada de subsídios da hidrovia do Madeira também mostrou isso. A gente tem estruturado projetos que param de pé com tarifas baixas, tarifas que são extremamente atrativas para o armador. E por que atrativas, né? Você pode pensar, poxa, mas hoje ele não paga nada. Então por que é atrativa para ele? Porque hoje ele não paga nada, mas também não tem nada. Ele, quando conseguimos, né, e todas essas dificuldades que a gente falou, quando conseguimos, ele tem uma dragagem, ele tem alguma sinalização, mas não da forma estruturada que uma concessão vai trazer, né? Então, a gente faz os cálculos na estruturação da concessão, a gente faz os cálculos de quanto que essa ação estruturada traz de benefício para o usuário, de benefício em custo mesmo, né? E a gente faz essa comparação entre o que ele vai pagar e o que ele vai ter de benefício. E quais são os benefícios? Ele vai poder navegar 24/7, né? Todo dia, 24 horas, todo dia da semana. Ele vai poder navegar sem aliviar tanto as embarcações, porque vai ter dragagem garantida, né? Em alguns rios, como é o caso do Paraguai, ele vai poder navegar sem precisar desmembrar comboio, né? O que é o desmembramento do comboio? Quando você tem alguns passos do rio, aonde a empresa de navegação ela tem que amarrar o comboio, ela desmembra, né? No Paraguai você trabalha hoje com 4x4, ou seja, são 16 barcaças, né? E às vezes você tem que desmembrar, você passa 4 barcaças, volta, pega mais 4 barcaças, amarra do outro lado, volta, passa mais 4 barcaças, e aí você vai depois, junta tudo de novo e continua a sua navegação. Olha o custo que isso gera para o armador, olha o custo que isso gera para o país. Ineficiência, né? É uma ineficiência gigantesca. Então, a partir do momento que a gente resolve esses gargalos, para o usuário do rio, não é um custo pagar a tarifa. É um benefício pagar a tarifa, porque você vai ter alguém que efetivamente garante que você não vai precisar desmembrar comboio, porque você vai ter, de acordo com as regras contratuais, uma execução muito mais célere e tempestiva das ações que são necessárias, das intervenções que a gente chama que são necessárias. Outro ponto interessante. A Marinha do Brasil ela faz o trabalho de autoridade marítima, né? Ela que é responsável pela segurança da navegação, né? E a segurança da navegação envolve alguns parâmetros técnicos. Por exemplo, o que a gente chama de FAQ, né? Que é a folga abaixo da quilha, ou pé de piloto, comumente chamado de pé de piloto. O que é isso? Pô, a embarcação ela afunda, né? O calado dela é de 3 metros. Você não pode navegar em uma lâmina de 3 metros, lâmina d'água de 3 metros. Você precisa de uma folguinha ali, né, para passar no rio, certo? E quem define a altura dessa folga, né, o quanto que é essa folga abaixo da quilha, é a Marinha do Brasil. E ela faz essa definição considerando os níveis de incerteza que existem. Afinal, você está navegando num canal de 3,5 metros,
mas será que realmente tem 3,5 metros? Será que a sedimentação que aconteceu durante o último ano, ou desde a última batimetria, na verdade o termo correto, desde o último levantamento hidrográfico que foi feito, será que manteve aquela profundidade? Será que a sinalização está sendo bem feita? Então, a Marinha do Brasil ela tem que considerar essas incertezas para definir o nível de segurança que vai ser dado. Quando você traz um trabalho de uma concessionária, que dentre as coisas que ela tem que fazer, né, dentre as responsabilidades, é fazer levantamento hidrográfico mensalmente, né, manter o balizamento, manter a sinalização perfeitinha. O que a gente tem conversado com a Marinha? Olha, fazendo assim, a gente consegue reduzir a folga abaixo da quilha? Consegue, vamos lá. Se estiver sendo feito certinho, se a gente reduz a incerteza, a gente consegue reduzir o que na engenharia a gente chama carinhosamente de fator de cagaço, né? Ou margem de segurança. Ou margem de segurança, né? Gostei da Então, primeira, viu? então, eu acho que o advento das concessões, Thales, e aí sendo bem objetivo, é o caminho para a gente sair da situação atual, que a gente chama que temos rios navegáveis. E o que é o rio navegável? É o que Deus nos deu. Deus nos deu aquele rio, daquele jeito, com aquele passo, que muitas vezes faz com que a gente tenha que desmembrar comboio. A gente sai dessa situação e passa a ter uma hidrovia, porque a gente passa a ter alguém full time, responsável pelo que acontece ali, responsável por fazer as dragagens, responsável por fazer as sinalizações. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que esse vai ser o caminho e com a conta fechando, isso que é o mais importante, tá? A conta fecha. Todo mundo vai ganhar com isso. A gente está tendo um trabalho muito interessante e eu não tenho dúvida nenhuma, Mário, já respondendo. Essa será certamente a grande entrega que a gente vai fazer para a sociedade. Agora, você falou dos ganhos. Queria só completar a questão dos ganhos, porque, primeiro, como é um modal que nunca foi estabelecido efetivamente no país, ainda tem os resultados, né? Primeiro é o ganho ambiental. Isso aí já vivemos hoje num mundo, que precisamos rever as nossas matrizes energéticas, precisamos trabalhar a descarbonização, e as hidrovias elas vão trazer um ganho gigantesco em relação a isso, e também a retirada da carga da rodovia, né? O impacto que a gente fala muito de acessos, né? O impacto que a gente fala dentro das cidades, do caminhão, da pista cada vez mais tendo que ser ou rasgar mais dentro da floresta, ou uma manutenção que é cara, né? Então, assim, a hidrovia ela só tende a ganhar. Eu vejo a diretoria da ANTAC, ela sempre solta alguns números, né, em relação a isso, de como é que, se eu não me engano, acho que um, um navio de hidrovia já poderia mesmo tirar Comboio, um comboio. tiraria o quê? Uns 400 caminhões, né, da rua, né? Quer dizer, é uma coisa, é um número absurdo, né? Então, no momento que uma hidrovia foi estabelecida, eu entendo que é uma roda que gira e é uma bola de neve que só tende a crescer mais no país, você não concorda? Eu concordo em gênero, número e grau contigo, Thales. Mas eu colocaria esse aspecto que você está abordando agora, eu colocaria como, se as concessões vão ser a grande entrega da secretaria, não tenho dúvida, o grande desafio da secretaria passa a ser exatamente convencer todo mundo que isso que você falou é verdade, tá? A gente tem tido uma preocupação muito grande com a maneira que os órgãos ambientais responsáveis, né, por fazer licenciamento ambiental, IBAMA, secretarias de meio ambiente, etc., e também a sociedade organizada, a representação da sociedade também via Ministério Público, né? Mas a maneira como esses atores políticos que são fundamentais enxergam a navegação interior, tá? Para a gente, nós que somos técnicos de transportes, né? E dentro da minha
da minha biografia, eu esqueci um pouco da minha parte mais acadêmica, né? Eu, além de ser engenheiro eletricista, sou também especialista em administração de empresas pela Getúlio Vargas, o que me deu um pouco uma visão bem dessa parte de business, né, de negócio, que me ajuda muito nas concessões, mas também sou mestre em transportes pela UNB, tá? E também especialista em políticas públicas pela ENAP e pela Columbia. Foi uma parceria que a ENAP fez com a Universidade de Columbia, de Nova York, tá? E eu me considero um técnico do setor de transportes, não só pelo meu mestrado, mas também pela minha vivência, né? E no setor é muito claro, é muito óbvio o ganho que se tem ambiental, né, com o transporte hidroviário. A gente não precisa ir no extremo, tá? A gente vai ter agora no Tapajós, na cheia, um comboio teste de 40 barcaças. É um comboio que vai transportar 80 mil toneladas. Tá? 80 mil toneladas, você pega uma carreta, aqueles trenião, né? Ele transporta 40 toneladas. Então a gente está falando de 80 mil. A gente está falando de 2 mil tremiões. Tremião é bom você explicar que é aquele caminhão, não é o caminhão Não, normal. não é o normal, é aquele que É o duplo. é o duplo, né? O de 9 eixos, né? Mas tudo bem, esse é o nosso exemplo extremo. Vamos pelo nosso exemplo médio. Você vai estar falando de 800 carretas, 1000 carretas em um comboio hidroviário, tá? E isso não é só a parte de poluição, né, carbono, que é uma medida importante, mas não é só isso, né? É atropelamento de fauna, a parte de segurança viária, especificamente para as pessoas, né, para o ser humano. O Gerson Kelman, que é uma pessoa importante no setor da regulação, né, foi uma pessoa, foi da ANA, da ANEEL. Ele escreveu certa vez um artigo falando que ser humano também é bicho, né? Exatamente dessa relação que muitas vezes a avaliação ambiental faz só por uma Tem que olhar questão. também o interesse do bicho homem, né? Tem que ver o interesse do bicho homem, que está muitas vezes morrendo de fome e que precisa do desenvolvimento econômico para que a gente tenha uma situação para o bicho homem mais adequada, né? E o desenvolvimento econômico, ele traz a necessidade de uma coisa básica, que é deslocamento. Você não tem desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, sem transporte. E aí a dúvida é, como fazer o melhor transporte possível? Então, o questionamento não é se a fronteira agrícola vai subir mais para o norte, ela já subiu. Se ela já subiu mais para o norte, não é melhor a gente transportar por hidrovias que poluem menos, né? Você tem uma poluição menor, um atropelamento menor, um gasto energético, gasto de econômico mesmo menor, a necessidade menor A deterioração da rodovia também passa a ser menor. Não é né? melhor isso? Para a sociedade não é melhor isso? Então, mas a gente tem tido essa dificuldade, tá? Então, no Paraguai, por exemplo, no Rio Paraguai, a gente não conseguiu fazer dragagem, a dragagem que a gente chama de emergencial, tá? E acho que aqui cabe uma explicação interessante. Quando a gente fala de dragar o rio, algumas pessoas acham que a gente sai fazendo um canal inteiro ali, né? Sai tirando areia. Pô, o canal de navegação tem 100 por 3, 100 metros por 3, alguns têm 150, depende do rio, tudo, né? Mas vamos pensar num canal de 100 metros por 3. Quer dizer, é bem restrito. Né? Mas você fala, quando a gente fala, né, que a gente vai dragar para garantir esse canal de 100 por 3, tem gente que acha que a gente vai tirar 100 metros por 3 metros durante todo o rio. A gente vai sair cavando o rio. Não é isso que a gente faz. O rio já tem um canal de 100 por São 3. pontos específicos E a gente identificados. tem o assoreamento do rio, ele acontece em pontos específicos. E quando a gente fala de dragagem, a gente tirar esses tops que vão sendo criados, que vão continuar sendo criados,
né? É areia que vai ser depositada no ano seguinte, que a gente precisa continuar fazendo essa dragagem para garantir principalmente o que a gente chama da segurança da navegação, que é tirar esses obstáculos do meio do caminho, né? Então, quando a gente fala da dragagem que é necessária, não é construir, vamos fazer a comparação com uma rodovia. A gente não está construindo uma rodovia, a gente está só tampando o buraco daquela rodovia que já existe e que Deus nos deu. É verdade. Tá? Então, mas a gente, no Paraguai, a gente não conseguiu fazer essa dragagem emergencial. A navegação no Rio Paraguai parou esse ano, tá? Lógico, a gente teve a estiagem, ela é fundamental, mas se a gente tivesse conseguido fazer essa dragagem nesses pontos específicos que a gente está falando, nos 600 e tantos quilômetros do Rio Paraguai, a gente ia precisar fazer a intervenção em 20 pontos, tá? Então, não muda nada. A gente fez a simulação hidrodinâmica para alguns desses. Você não muda o fluxo do rio, você não muda nada na realidade, né? Mas a gente não conseguiu fazer porque a gente não conseguiu ter uma autorização ambiental para que fosse feito, né? Isso é do IBAMA ou é do órgão estadual? Nesse caso, seria IBAMA. Pelo menos o entendimento até então era que era IBAMA, porque você está falando de um rio que é um rio de fronteira, né? Não nos pontos onde a gente queria fazer dragagem, ali já era a JB, né? A Água Jurisdicional Brasileira, era só dentro do Brasil, mas tudo bem. E eu até entendo também o posicionamento do IBAMA, que ele falou, olha, não existe, e não existe mesmo, na legislação, nos normativos, decreto, resolução CONAMA, não existe escrito essa figura da dragagem de emergência. Não existe. No caso de ferrovias, existe. Existe na resolução CONAMA falando, olha, se acontecer um problema descarrilhou, caiu, deu um problema lá, desbarrancou a ferrovia, você vai lá, faz, recupera o tráfego, tomando os cuidados ambientais, e depois você comunica ao órgão ambiental, olha, o que fizemos? A gente teve que fazer isso emergencialmente, a gente teve uma preocupação com os recursos hídricos assim, 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 a gente com a parte da fauna assim, 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 você fala o que foi feito, né? Que depois o órgão ambiental vai avaliar se você não foi relapso mas você vai lá e faz, né? No caso da dragagem, isso não existe. Isso entraria no âmbito legal ou infralegal? Na Essa alteração? minha análise, existe uma possibilidade de alteração infralegal, tá, em decreto, a começar pela alocação correta das responsabilidades de licenciamento, tá? A gente deixar mais claro aonde que efetivamente os órgãos estaduais seriam os responsáveis por fazer o processo de licenciamento, tá? Mas na minha leitura, enquanto técnico do setor, que hoje tem um conhecimento maior, quando a gente fala, principalmente, de dragagem de manutenção, a gente não está falando de dragagem de aprofundamento. Aprofundamento, sim, seria a gente construir um novo caminho, né? Olha, hoje, como que passa no rio? Ah, passa com 3 metros. Não, não. Eu quero passar com uma embarcação maior, então eu vou aprofundar esse canal para 5 metros, para 6 metros. Não é disso que estamos falando. A gente não trabalha no Brasil, em todos os nossos projetos, a gente não trabalha em nenhum deles com aprofundamento de calha. Nenhum deles. A gente só trabalha com manutenção. Tá? Dino, como fazer essa ligação, essa sensibilização com o órgão ambiental? E talvez aí seja uma conversa em tese e não em casos isolados, né? Olha, vamos abrir. Eu tenho uma política pública, eu quero viabilizar as hidrovias, ou seja, transformar esses rios navegáveis, colocar um gestor ali nós vamos fazer obras pontuais, né? Vamos... E aí expor exatamente tudo isso, né? Todo o trade-off, né? Eu estou tirando cargas que existem hoje, estão no outro modal, estão queimando diesel, estão num regime de eficiência inferior, né? Quer dizer, todos os méritos possíveis, abrir ali todo um rol de futuros projetos, né? Já é um encaminhamento, né, dessa sensibilização com o órgão ambiental. Vocês pretendem fazer alguma coisa nesse sentido?
sim, já existe uma discussão, tá? Mas eu, no meu entendimento, Mário, ainda não suficiente. E, na minha visão, seria fundamental que a gente conseguisse outros atores políticos para entrar também nessa discussão. Um caso seria exatamente o parlamento, tá? E aqui, talvez uma pauta interessante para a Sem frente dúvida, parlamentar, sem dúvida. tá? Por quê? Porque pode levar, inclusive, à necessidade de alterações legislativas, tá? Muito se fala, né, no setor de transportes que é mais fácil a gente aprovar uma lei do que alterar uma CONAMA. Olha só. Tá? Então, quando você pega, por exemplo, o caso do Paraguai, não do Rio, mas do país, Paraguai, né? No Paraguai, quando você vai fazer dragagem de manutenção em solo arenoso, você não precisa falar nada. É areia, é areia. A areia vai voltar, ano que vem ela está aí. Você sabe que você está enxugando gelo? Sei, eu sei que eu estou enxugando gelo, mas eu preciso enxugar esse gelo para passar a minha embarcação. Pode fazer. Você não precisa de autorização ambiental para fazer dragagem de manutenção em leito arenoso no Paraguai. Tá? E aqui eu estou dando um exemplo. Será que não cabe uma discussão com a sociedade, e aonde acontecem as discussões com a sociedade é no parlamento, Sim. é o locus adequado para isso, a gente chegar à conclusão seguinte, olha, se você não vai aprofundar, se o solo é arenoso, se você não está falando de solos possivelmente contaminados, enfim. porque assim, existem, em Porto você tem muita situação que é areia, mas calma lá, você não sabe o que tem ali, né? E como é que você vai tirar aquela areia que pode estar contaminada e jogar num outro lugar? Então você tem problemas. Agora, quando você está falando do rio, você está falando de contaminação naquele. Se você tira do ponto A e coloca ali algumas vezes a 100, 200 metros, só que fora do canal de acesso. Você não tem discussão de contaminação. Você não tem. Ainda mais quando é manutenção, né? A Então, possibilidade de ser será que não contaminado é muito faz menor. sentido a gente discutir e aí ter uma sensibilização da sociedade? E virar e falar assim, não, mas gente, o benefício é tão maior que a gente tem que encaminhar algumas dessas discussões, entendeu? Com seriedade. A gente sabe, por exemplo, muito se fala do tramo norte do Rio Paraguai, que é o tramo a montante de Corumbá, né? Ou seja, para cima de Corumbá, Para Cáceres, né? né? Indo de Corumbá para Cáceres, né? Ali você já começa, e a gente está falando de centenas de quilômetros até chegar no local onde começa a ter uma influência maior para o Pantanal, que é um bioma Sensível. sensível, a gente reconhece, e a gente olhando isso tudo, a gente fala assim, olha, teria carga para descer por Cáceres? Tem, a gente conseguiria puxar alguma carga por Cáceres, mas faz sentido a gente fazer uma discussão ambiental, porque assim, Cáceres, a carga que seria puxada por Cáceres, ela muito bem pode subir. A gente fazendo as contas, você vê que a curva de isocusto está passando por ali. Então, ao invés de descer pelo Rio Paraguai, passando por um trecho que é ambientalmente mais sensível, então, nós do setor de transporte, a gente tem que ter essa sensibilidade e falar assim, não vamos passar, não está dentro da nossa prioridade, não está dentro da nossa pauta aumentar a navegação de carga no tramo norte do Paraguai. Ponto. Entendeu? A gente tem que ter essa sensibilidade ambiental. Ninguém quer acabar com o Pantanal, pelo amor de Deus. É uma riqueza do país, né? Mas agora, quando você vira e fala assim, calma lá, mas eu estou falando do tramo sul, que está a centenas e centenas de quilômetros, onde você já tem navegação acontecendo, onde você já tem um calado suficiente para fazer aquela navegação, e onde a única coisa que a gente precisa é tirar alguns tops do lugar errado e passar para outro lugar. Então, eu acho que essa é a discussão que a sociedade tem que ter, né? De uma forma mais ampla, né? Eu tive conversas já, por exemplo, com o Ministério Público, que estava confundindo o que estamos querendo fazer com o tramo sul, né? Pô, mas vocês estão querendo fazer concessão? Estamos. Pô, mas isso vai dar problema lá no Pantanal. Por quê? Porque tem o tramo norte. Não, o tramo norte a gente não vai mexer. Então, mas essa discussão, acho que seria importante a gente ter também no parlamento.
Aqui ficaria Muito interessante. uma provocação importante. Eu queria só, antes, Thales, o fato de você conceder um rio, né, ou implementar uma navegação mais Hidrovia. uma hidrovia, Não o rio. conceder a hidrovia, a navegação, né, na hidrovia, né, o serviço de navegação, ela tem uma externalidade que ela pode ser inclusive positiva, Muito. não é? Porque essa questão do assoreamento, né, ele também produz assim cheias, né, que podem também perturbar a vida da população. Né? Uhum. Então, se você torna aquilo, né, através das batimetrias, né, ou dos levantamentos hidrográficos, né, mais conhecido, né, aquilo você começa a ter ali uma série histórica, né, um conhecimento melhor daquilo, e você pode trabalhar aquilo também em benefício da sociedade. Então, não necessariamente a intervenção que você vai fazer, ela terá um caráter negativo, né? E tampouco vai acabar o Pantanal se você começar a navegar com maior intensidade no tramo norte, né? Eu acho que assim são questões boas para se colocar na mesa, né? Não existe isso, olha, não se mexe no tramo norte, né? Eu acho que já começa com uma premissa ruim, né? Sim. E se eu mexer para melhor, né? Pode ter uma condição de melhoria, Pode ser. não é verdade? Então, acho que isso a gente teria que colocar na mesa, inclusive, e não dá para falar só com o IBAMA, assim, a gente não falar com o Ministério Público. Eu já cheguei a ver aqui licenciamentos ambientais longos, né, que não duram 2 dias, né? No dia seguinte, o pessoal está estourando o champanhe para comemorar o licenciamento, né, que demorou tanto tempo, né, e dura 2 dias, vem uma liminar e caça a tua licença ali, ou deixa ela congelada, né? Então, isso tem que ser algo em conjunto com a sociedade mesmo, né? E ninguém quer que esse país cresça, né? Degradando o meio ambiente. Nenhum de nós quer isso. Ninguém né? quer. Então, nós somos a sociedade também, né? O Mário, e é interessante, na concessão, né, que a gente está colocando lá a concessão da hidrovia, né? A gente não concede rio, né? O rio continua tendo uso múltiplo das águas. Ninguém é dono do rio. Exatamente. Mas uma das maiores rubricas de custo que a gente está colocando lá é de monitoramento ambiental. Olha aí. Né? Hoje, quem faz monitoramento ambiental que avalia o impacto da navegação ali? Ninguém. Ninguém. É isso E a navegação já acontece. É disso que eu estou falando. E a gente está colocando, se eu não me engano, que eu não lembro exatamente o montante, mas era em torno de 15% do montante de monitoramento ambiental. Inclusive no trecho norte, para que a gente garanta que as ações que estão acontecendo no sul, Não há por mais que a reflexo gente negativo tenha para- centenas de quilômetros de distância, que não vão trazer impacto negativo lá para cima. Não é interessante isso Pois é. para a sociedade? Um ganho, não tenho dúvida nenhuma. A construção em outro local. Exatamente. Isso é muito interessante, eu acho. A gente tem parlamento, né? Já fala, eu acho que os nossos olhos já crescem, né, Mário? Até é uma pauta muito boa para a gente ajudar, né? Contribuir. Né? E é uma discussão que a gente já vem tendo, a gente já teve com outros deputados, e você pode até trazer isso melhor para a gente. Você participou desse processo da cabotagem, né, do BR do Mar. Eu acho que futuramente também vai estar dentro do processo do BR do Risco, deve vir em algum momento, mas agora essa conversa com o parlamento, ela, às vezes, também é um pouco difícil, porque o próprio deputado, o próprio senador não conhece, né, o setor. Então, é um convencimento múltiplo, né? Um convencimento de sociedade, convencimento de deputado, convencimento de senador. Como é que você vê esse processo? Como é que foi a sua participação nisso? Como você acha que é uma boa conversa com o parlamentar? Né? Não é só em termos de financeiros, né? Ele traz esses danos ambientais, como você mesmo disse. Né? E eu diria, viu, Thales, que a existência de frentes parlamentares, e principalmente dos institutos que as apoiam, é fundamental nessa discussão. Porque a tradução do tecniquez nosso para realmente algo que... Porque assim, o pessoal fala, mas o deputado não sabe. Gente, o deputado está falando de cabotagem, no caso do BR do Mar, e ele está falando de... segurança pública, saúde, passa tudo ali. E aí, às vezes, o pessoal do setor, né, os técnicos do setor, falam, mas não é possível, o deputado falou besteira, ele não sabe que o afretamento a tempo é diferente do afretamento a casco nu? Olha, gente, eu fui aprender isso depois de ter... Pois é. Tem que fazer o mestrado, né?
O parlamentar tem que saber. É lógico que ele não sabe. De quem é a responsabilidade? Não precisa saber. De quem é a responsabilidade, né? É nossa, nós técnicos, e aí a existência dos institutos, enquanto realmente interlocutores do nosso setor com o parlamento, é fundamental, né? Então, acho que esse é um ponto importante, Thales. Acho que, muitas vezes, por causa da correria, né, por causa do dia a dia, a gente acaba minimizando a necessidade desse contato que tem que ser perene, tá? No caso do BR do Mar, a gente teve na tramitação, né, na época o PL 4199, né, que virou a lei 14.301. Até hoje do número do PL, né? Não tem como esquecer, né, Thales? Mas ali eu tive uma felicidade de conseguir efetivamente investir tempo conversando. Tá? Eu lembro que um número que sempre eu usava, eu fiz ali, infelizmente, a gente estava no momento de pandemia, mas felizmente ali teve aquele momento das lives, dos workshops, né, em webinars e não sei o quê. Então, tava todo mundo em casa, todo mundo queria conversar, todo mundo não aguentava, né? Então, a gente fez 52 eventos de webinars, esse tipo de coisa, tá? 52. E a gente falou assim, uma coisa que não podem falar é que não foi discutido. Porque se o padre da paróquia X falasse, olha, eu tô querendo fazer um webinar para falar de BR do Mar, vamos fazer, porque era importante a gente fazer uma sensibilização, uma explicação do que era o assunto. Porque o assunto é complexo. É complexo. Então a gente não pode se furtar a ter esse corpo a corpo, né? Então, uma coisa que funciona é ter efetivamente esse tempo, investir esse tempo na conversa com os deputados, na conversa com os senadores, né? Não só individualmente, como também em audiências públicas, né? Muitas vezes o técnico fala lá, poxa, mas na audiência pública lá ninguém está prestando atenção, não sei o quê. Mentira, o pessoal depois tem lá o momento de ver gravações, de fazer, tá, mas o que se falou aqui? Então, é importante. É importante isso daí, tá? Então, e termos um ministro que é da casa é também importante, porque isso facilita o nosso trabalho, inclusive enquanto permissão, né? Ministro, estamos indo para mais uma audiência pública. Vai lá, porque você tem que atender o meu pessoal, você tem que atender meus pares, né? Então, acho que... E é por isso que chama parlamento, né? Isso aí. Sem dúvida. É por isso que chama parlamento. E secretário, eu falo pro secretário, né? Porque ele é um institucional, ele também. O pessoal conte com a frente parlamentar, o Pós-Aeroportos, com o Instituto Brasileiro de Infraestrutura, para a gente fazer essas mudanças e buscar essas melhorias, porque o assunto hidrovias é muito sensível para nós, o assunto navegação também, cabotagem, todos esses são importantíssimos para nós. Agora, e eu imagino que a gente teria um monte de coisa para Acho que falar. vou fazer mais uns 2 podcasts aqui O com problema é que assim, Dino. o Jesse vai arrancar eu vou ficar careca também. Ele vai arrancar seu couro. Se eu continuar aqui. Inclusive, eu queria fazer até um agradecimento público ao Jesse, que sempre foi muito solícito, a toda a equipe do MPOC, né, foi muito solícita, a nós. Muito obrigado, Jesse, aí, em nome de toda a equipe de assessoria do MPO. E eu deixo agora o espaço para as suas últimas considerações. Perfeito, Thales. Bom, só agradecer novamente, ressaltar que é importante esse tipo de momento, né? É um momento de bate-papo, mas é um momento onde a gente traz efetivamente as coisas que estão acontecendo, né? Queria me colocar à disposição, a gente pode fazer aí depois podcasts mais focados, vamos falar de cabotagem, vamos falar de apoio marítimo, o apoio marítimo que tem aí um mundo pela frente, retomando o setor de petróleo. Sim, óleo e gás, de nós maneira vamos bombar, né? muito forte, e uma visão lá na frente em relação
ao eólico offshore. A gente pode fazer aqui um podcast, como eu disse, o Fundo da Maré Mercante é um mundo. Excelente, É um excelente. mundo. A gente teve aqui, no ano passado, a gente aprovou projetos do Fundo da Maré Mercante, cerca de 30 bilhões de reais. Fantástico. Tá? A gente, em 2024, a gente teve cerca de 5 bilhões de reais contratados. Dentro desses 5 bilhões de reais, quase que 4 bilhões para a navegação interior. Olha, Tá? notícia Então, boa, hein? só para vocês terem uma ideia, na navegação interior, em 2024, a gente aprovou aí 7 bilhões de reais. Aprovou, não foi contratado tudo isso ainda, mas aprovou 7 bilhões dentro do Fundo da Maré Mercante. De 2011 até 2022, a gente aprovou 7 bilhões de reais na navegação interior. Então, a gente teve, aliás, do ano passado não, em 22 e 23 a gente aprovou o mesmo tanto que de 2011 a Fantástico. 2022. Então, a gente está num momento muito positivo do Fundo da Maré Mercante. Lógico que isso traz alguns desafios, traz aí um grande desafio nosso, que é conseguir fazer com que a navegação mais social, o transporte de passageiros, etc., acesse o Fundo da Maré Mercante. Eu tenho dito que não adianta a gente contratar 30 bilhões de reais se a gente não conseguir emprestar, usar o Fundo da Maré Mercante para fazer os financiamentos para embarcações de transporte de passageiros na Amazônia. A gente tem que conseguir fazer isso, tá? Então, é mais um tema também. Eu acho que a Secretaria tem alguns temas bem interessantes e estamos totalmente à disposição para fazer os novos podcasts. Será um prazer. Ainda mais com quem entende bem do assunto, né, Mário? Mário, vou deixar para suas considerações finais. Dino é um super especialista, nós ficamos muito felizes, Dino, quando da confirmação, né, do seu nome para a secretaria, não havia nome melhor. Contamos muito, né, com as entregas, né, isso é importante, né, eu acho que essa talvez seja a última dívida, né, que a gente tinha aí com o setor, né, essa questão das hidrovias, né. Você conte aqui conosco, a gente vai fazer provavelmente um encontro para tratar de meio ambiente e hidrovias. A gente traz aqui alguns parlamentares, a gente traz aqui os órgãos ambientais, se for o caso o Ministério Público, fazer um amplo debate. Acho que isso é bastante importante, né, para a gente tentar entender também o outro lado, né, e porque os interesses são todos convergentes. Eu acho que talvez ter esse ambiente de diálogo vai ser muito bacana. E outras tantas pautas, Gino, que a gente com certeza vai estar junto aí no decorrer desse 2025, né, e desejar a você aí prosperidade, muito sucesso, talento não lhe falta, né, desejar Obrigado. sucesso aí nessa empreitada e conte sempre com a gente. Muito obrigado, uma honra ter você aqui. Obrigado. Sem dúvida, sem dúvida. Você já viu que ele já me passou um trabalho para pensar uma mesa redonda aqui de hidrovias com o meio ambiente. Será um prazer, viu? Então, e você curta, se inscreva no canal, acompanhe nossas redes sociais, porque nós seguimos em busca de uma infraestrutura forte no país.